Bom dia, pessoal. Me perguntaram o que são doenças vasculares periféricas, que são doenças circulatórias. Veja bem, doenças circulatórias são todas aquelas doenças que acometem o aparelho circulatório, seja de forma periférica, onde são apenas os vasos, ou notadamente acometendo o sistema central, que seria o coração. O angiologista vascular, ele vai trabalhar com a periferia, não com a parte cardiológica, e também não especificamente com os danos intracerebrais, né? A parte circulatória intracraniana, não vai especificamente tratar disso. Mas, às vezes, os trabalhos se mesclam para ajudar um ao outro. Formas de a gente identificar doenças vasculares, você teria pernas inchadas, você teria varizes, pode haver uma dificuldade de caminhar com a falta de circulação, onde a gente chama isso de claudicação, que é a dificuldade para caminhar, onde iria acometer as artérias, por exemplo. Existem claudicações venosas, são dores em veias fortes o suficiente para dificuldade de andar. Existem doenças mistas que acontecem entre veias e artérias, fístulas linfovenosas, né? Doenças vasculares difusas como as vasculites, enfim, são doenças primárias do sistema circulatório. Uma doença secundária seria algo que viesse de fora acometê-lo, por exemplo, um acidente, um trauma, né? Onde há um agravo direto aos vasos, uma facada, um tiro, um acidente de carro, né? Pode ser um agente externo como a radiação, no caso do tratamento da quimioterapia, uma radioterapia. Quimioterapia pode provocar, introdução de catéteres para passagem de soro, de remédio, de hemodiálise, essas coisas. Doenças, né, como a chikungunya, como o Covid, por exemplo, né? Existem remédios com os derivados do ergo, a ergotamina, que pode provocar isso daí. Então, assim, existe uma série de situações que podem acontecer e gerar um transtorno circulatório, que partindo daí virá um quadro de doença e a gente vai intervir, tá certo? Mas basicamente isso, tá? Agora, existem outras situações que se mesclam, às vezes se confundem, existe a necessidade de fazer o diagnóstico diferencial para não confundir como doença vascular, às vezes é outra coisa, às vezes uma dor ciática, uma hérnia de disco, uma artropatia forte, uma doença arterial, não, uma doença articular, né? Uma doença articular que pode vir a acometer a perna da pessoa, o braço, uma alteração na costela cervical que pode acontecer e comprometer tanto a inervação quanto os vasos. Enfim, é para fazer o diagnóstico diferencial. Tem dúvida, procura especialista e a gente dá uma mão. Às vezes vem para o vascular, pensando que é uma doença vascular, a gente tem que explicar que não é e direcionar. Porque tem que se entender o seguinte, nem tudo é achar a doença. Às vezes o principal é excluir doença, é você dizer, não é tal coisa. E, por exemplo, a pessoa tem uma dor na perna, acho que eu estou com a trombose. Aí a gente examina, faz exame de sangue, faz exame de ultrassom, diz, não é trombose. E é o quê? Aí facilita, é uma artrose, foi uma cãibra, foi uma distensão muscular, foi algo assim, né? Isso é que é importante, a pessoa entender que existem opções de se descobrir que é ou que não é uma doença. Varia o tratamento, varia o prognóstico, melhora a situação da pessoa. Isso vai deixar mais tranquilo, vai deixar mais harmonizado, vai deixar mais tranquilo, mais feliz. Isso é o que é o principal, você buscar um pouco de felicidade. Principalmente se for para excluir doença. Muitas vezes as pessoas procuram um médico que querem achar a doença. Cara, a gente não tem que estar achando doença. De preferência a gente não achar a doença. A gente dizer, não é uma doença. Foi um momento que aconteceu tal coisa e agora você está livre. Mas às vezes eu gastei um monte de dinheiro e não é nada, graças a Deus. Imagina que você gasta um monte de dinheiro e é um monte de doença. Uma doença bem grave. Então, se você fizer a investigação adequada, principalmente recordando dos eventos anteriores ao fato, faz os exames diagnósticos e descobre que não tem a doença, dê graças a Deus e siga em paz. Que é a melhor coisa que pode ter para todo mundo. Tá certo? A gente não tem a doença. Tá bom? Bom dia para todo mundo.